Jesus é o Senhor. Amém? Só para vocês saberem, a nossa programação hoje está bem corrida. Vai ser bem intenso hoje. E nós vamos ruminar um pouquinho a palavra com vocês. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Depois nós vamos ter a mesa do Senhor. Vamos partir o pão aqui em memória do Senhor. E depois nós vamos ter o lançamento de um livro que é uma biografia de uma pessoa muito querida para nós, que é o nosso irmão Dong. Então nós vamos ter um momento especial de lançamento desse livro que chama-se Resiliência, a trajetória de Dong e Ulan. E depois nós vamos ter os avisos e aí concluímos a reunião. 1h, nós vamos almoçar aqui. Aqueles que desejarem almoçar poderão almoçar aqui. E 1h nós vamos ter um curso de capelania. Então alguns irmãos vão fazer o curso de capelania. Então vai ser um dia não só agora na reunião, mas vai ser um dia bem corrido para nós. E o curso deve ir até Ulisses? Até às 18, 19 horas. Amém? Mas é só para quem está inscrito, tá? As pessoas já estão inscritas, já estão sabendo. Os irmãos vão participar desse curso. Então eu queria pedir para que vocês orassem por mim, porque meu tempo é muito curto e eu preciso falar muita coisa. Eu não posso deixar de falar algumas coisas importantes aqui. Amém? Amém. Nós estamos... Bom, antes de começar a palavra, eu quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos queridos visitantes e também a vida dos irmãos que trouxeram os nossos queridos irmãos. E quando nós oramos por vocês, a nossa oração também inclui as famílias de vocês. Então, a bênção que vocês estão recebendo, receberam por meio da oração e vão receber ao longo da reunião, ela também é uma bênção que se estende para toda a casa de vocês e para todos os campos da vida de vocês. Vocês vão ficar mais tranquilos. Eu queria, aqueles visitantes que ainda não sabem, eu queria aproveitar e ensinar hoje de manhã um segredo que nós temos desfrutado dele no nosso dia a dia. E eu queria que você levasse esse segredo com você. Eu creio que os irmãos, as pessoas que convidaram vocês devem ter falado já, mas eu queria aproveitar e renovar e lembrar esse segredo para aqueles que já sabem. Esse segredo é invocar o nome do Senhor. Os nossos queridos visitantes já sabiam? Já? Invocar o nome do Senhor, nós sabemos que existem muitos nomes, mas há um nome que está sobre todos os nomes. E diante desse nome, um dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Sabendo disso, que um dia todos vão se dobrar diante desse nome, nós preferimos nos dobrar já. Nos humilhar já. Clamar já. Pedir socorro agora. E invocar o nome do Senhor é muito simples. É a oração mais simples que nós conhecemos. Não existe oração mais simples do que essa. E você pode fazer em qualquer lugar essa oração. Se você está em casa, em qualquer cômodo da sua casa,
você pode fazer essa oração. Se você está no carro, se você dirige, ou se você está de passageiro, você pode fazer essa oração. Se você está no ônibus, no metrô, se você está andando de bicicleta, se você está no trabalho, se você está na escola, onde quer que você esteja, você pode fazer essa oração. Ela é tão simples, mas é tão poderosa. Invocar o nome do Senhor. É uma oração simples, mas cheia de poder. Ela muda o curso da nossa vida, da nossa história. Muda a nossa sorte. Aqueles que têm praticado essa oração podem dar esse testemunho. E nós precisamos invocar sempre o nome do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é uma respiração espiritual. Que por um lado, a respiração, você sabe, por um lado você expira. Você joga fora gás carbônico quando você está respirando. O seu dia a dia você está respirando. Você não pode parar de respirar. E quando você respira, você expira. Você joga fora o gás carbônico. E você inspira um ar mais puro. Espiritualmente falando, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós expiramos. Expiramos o quê? Expiramos as tristezas, as mágoas, as dores, as contrariedades, toda murmuração, toda lamentação, toda enfermidade. Nós expiramos isso. Todo sentimento de raiva, de falta de paciência com as pessoas, ódio, irritação. Você joga isso fora. Você quer jogar isso fora? Oh, Senhor Jesus! Oh! Mas não para por aí. Além de jogar fora essas coisas que não prestam, essas coisas não prestam para a sua saúde. Se você conservar essas coisas, é ruim para você. Você vai morrendo, você vai definhando. Mas como que eu vou morrer? Você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer psicologicamente. E você vai morrer fisicamente. Essas coisas fazem mal para o ser humano. E por isso que nós temos que expirar. Jogar fora. Por meio de invocar o nome do Senhor. Mas não para aí. A respiração inclui também inspiração. Inspirar. Inspirar. Então quando você joga fora aquilo que não presta, você recebe algo novo. Tem um copo cheio de água. Você tem que esvaziar para poder colocar algo novo dentro dele. Então quando você invoca o nome do Senhor, você joga fora o que não presta. Mas você recebe a vida de Deus. Você recebe a paz. Você recebe a alegria. Você recebe capacidade de perdoar. De pedir perdão. De amar. Um sentimento de justiça. Inunda o seu ser. A cura toma conta do seu ser. A salvação alcança você. A compreensão, a longanimidade, a misericórdia. Tudo que é Deus enche você. Ele mesmo vai encher você. E quando Deus enche você, Ele não vem um pedacinho de Deus, mas Ele vem completo. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele alcançou, é seu. Você toma posse disso. Não é curioso, por meio de invocar o nome do Senhor, acontecer tanta coisa na nossa vida? É um verdadeiro milagre. Então eu queria encorajar você a invocar o nome do Senhor agora mesmo. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Volta o seu coração para Ele. Invoca crendo. Creia. Receba.
nós queremos sair daqui hoje de manhã diferentes. Melhor do que nós chegamos. Aqueles que chegaram mais ou menos vão sair melhor. Aqueles que chegaram bem vão sair melhor. Eu tenho certeza que você já sentiu o poder, a autoridade que tem esse nome. Então por que você está esperando? Invoca o nome do Senhor. Invoca na sua casa. Invoca no seu trabalho. Invoca no seu lugar de estudo. Para de sofrer. Amém? Isso que eu queria falar inicialmente. Você pode fazer essa oração simples em qualquer lugar. Leva essa oração com você. Pratica ela. É um direito dos filhos de Deus. Todo aquele que creu no Senhor Jesus, recebeu a vida de Deus, tem esse direito. Bom, nós estamos desfrutando de um livro da Bíblia chamado Efésios. É uma das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Essa carta, ela revela para nós algo muito precioso. Ela revela para nós simplesmente todo o plano de Deus, toda a economia de Deus. Revela para nós uma visão maravilhosa, que é a igreja, que é o ambiente onde a vontade de Deus é realizada. A igreja não é um prédio físico, não é esse edifício feito de tijolos, não é algo material. A igreja é algo espiritual e ela é composta de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus que moram em São Paulo fazem parte da igreja. Não precisa de um nome para designar a igreja. Um nome de doutrina, um nome de prática. Não precisa de nenhum nome. Igreja é igreja. E a igreja é composta de todos os filhos de Deus. Quando você tem essa visão da igreja, essa é uma visão que inclui todas as pessoas. Não tira ninguém. Não exclui ninguém. Basta ser um filho de Deus para nós termos comunhão. Podemos ter comunhão na palavra. Ter comunhão uns com os outros. E mais do que isso, podemos ser edificados. Jesus é o Senhor. Então esse livro de Efésios revela de maneira muito clara a visão da igreja. Mas não só a visão. É bom você ter a visão de uma coisa maravilhosa. Eu ouvi, que coisa. Mas além da visão, mostra a vida, o viver, a prática, o dia a dia da igreja. O nosso dia a dia. Então o livro de Efésios é um livro muito prático, porque ele mexe com o nosso dia a dia. Ele mexe. Aí nós vamos entender pelo livro de Efésios que a vida da igreja não se limita à reunião da igreja. Aqui todo mundo é bonzinho. Nós olhamos para a cara de todos aqui, nós gostamos de todos. Mas a vida da igreja não se limita aqui. A vida da igreja, ela vai para a nossa casa. Ela inclui também a nossa vida familiar. E é ali que tem aqueles momentos um pouco mais delicados. Nós torcemos um pouco o bico, de vez em quando. Nós temos algumas coisas que nos desagradam. Mas a nossa casa também, ali, podemos praticar a vida da igreja. O que significa isso? A vida de amor, a vida de compreensão, a vida de cuidado mútuo. Aqui, nós estamos num ambiente maravilhoso. Mas em casa, como diz o mineiro, a porca torce o rabo. Em casa, é diferente. É tão diferente que um dia parece-me que uma irmã chegou para a liderança de uma determinada igreja e falou: irmãos,
eu queria morar no local de reuniões. Aí os irmãos falaram para ela, mas você quer morar no local de reuniões? A sua casa é tão boa. Você tem uma casa boa, ampla, aconchegante, gostosa. Falou, não, irmão. Mas aqui no local de reuniões, o meu marido é tão bom. Aqui no local de reuniões, o meu marido abraça as pessoas. Ele é compreensivo com as pessoas. Ele ora pelas pessoas. As pessoas fazem fila para cumprimentá-lo. Não era a esposa de uma pessoa novata na vida da igreja. Provavelmente de um líder. Provavelmente de um líder. Porque as pessoas que vão lá ter comunhão, que vão pedir oração, é um líder da igreja. Imagina, esse líder é tão bom no local de reuniões. Chega em casa, ele tira a casca. Ele mostra a verdadeira face dele. Agora, você vai ver quem manda aqui. Amados, se nós conseguimos cuidar das pessoas aqui, nós não podemos fazer diferente em casa. Temos que cuidar bem das pessoas em casa também. Aí você fala, tá bom, irmão, ótimo, muito bom, ampliou minha visão, agora vida de reuniões e a vida familiar. Espera aí, não acabou a vida social. A sua vida social também é a vida da igreja. O que significa isso? É que no seu trabalho, no seu lugar de estudos, no seu convívio com as pessoas em geral, você é um filho de Deus e você precisa fazer diferença naquele lugar. Ali também é a vida da igreja. No meu trabalho eu posso passar a perna nas pessoas, não importa, o importa os meios, o importante é eu chegar lá. Posso ser injusto, posso ser rancoroso, posso fazer isso, posso fazer o que eu quiser. Não. Ainda lá, você precisa viver debaixo do temor do Senhor. Então a vida da igreja é um ambiente onde a nossa vontade não é feita. Aqui é feita a vontade do Pai. Aqui é feita a vontade de Deus. E a vida da igreja inclui a vida de reuniões, onde é feita a vontade de Deus. A vida familiar, onde é feita a vontade de Deus. A vida social, no trabalho, na escola, convive com o vizinho, com os amigos, com todo mundo. A vontade de Deus precisa ser feita. Você e eu somos portadores da vontade de Deus. Portadores da fé. Portadores do temor de Deus. Portadores do amor de Deus. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a nossa vida ainda é debaixo do temor do Senhor. Nós não vamos nos deixar ser levados pelo curso do mundo. Você sabe, né? Um peixe que está no mar. A água do mar é salgada. Mas o peixe que está naquela água, se você tirá-lo da água, a carne dele não virá salgada. Por quê? Porque ele tem vida. Ele está vivo. Se ele morrer, aí ele vai absorver todo aquele sal. Então por isso que o crente, o cristão, o filho de Deus, está nesse mundo. E a oração do Senhor Jesus, em João capítulo 17, falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos nesse mar, revolto, mas nós temos a vida de Deus. E o sal, a influência negativa, a corrupção desse mundo, a degradação desse mundo, não vai nos afetar. Porque nós vivemos pela vida de Deus. Não precisa orar para ser arrebatado logo. Temos que orar para que o Senhor nos dê paz aqui. Nos encha da vida dele. Por isso, quando você lê a Bíblia, quando você invoca o nome do Senhor, quando você ora, quando você tem comunhão com os irmãos, você tem que aproveitar as reuniões da igreja,
todos os momentos. Não sei quem falou hoje de manhã, foi o Vilmar, né? Aproveitar cada instante. Temos que aproveitar para nos encher da vida de Deus. Não podemos sair daqui. Vim, bati meu ponto, vim para a reunião. Sair daqui, opa, menos uma reunião domingo de manhã. Não, essa reunião tem que fazer diferença. Ela tem que estabelecer um novo marco. Até aqui foi uma coisa, daqui para frente nós temos que avançar. Aqueles que são empresários sabem disso. Eles não podem colocar a empresa deles no piloto automático. Eles têm que renovar. Tem que fazer treinamentos, aperfeiçoamentos, tem que se reciclar. Senão eles ficam ultrapassados. Eles são engolidos pelo mercado. Espiritualmente falando, nós temos que fazer a mesma coisa. Não podemos nos contentar com o que nós já conseguimos até aqui. Opa, cresci, trouxe 2 pessoas para a vida da igreja, tem 300 anos. Amém, amados? Então o que eu queria dizer é que a vida da igreja, ela inclui todo o nosso viver, e nós temos que levar esse viver com seriedade. E eu vou resumir a palavra dessa semana. O livro de Efésios fala sobre 9 aspectos da igreja. Depois eu vou pedir para você ler o texto bíblico, reler. Aliás, o livro de Efésios fala sobre 8 aspectos da igreja. 8 aspectos. E um 9º aspecto nós temos no livro de Apocalipse. Então, quais são os 8 aspectos? Quero revisar com vocês. Qual o primeiro aspecto da vida da igreja, mostrado no livro de Efésios? O corpo de Cristo. Amém? Segundo aspecto, isso está no capítulo 1. O segundo aspecto está no capítulo 2 e é a obra-prima de Deus. Somos feitura dele. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios, fala, somos feitura dele. Essa palavra feitura é poema, que significa a melhor obra de um artista. A obra-prima. E a igreja é a obra-prima de Deus. Só que um artista, aí, normal, ele vai pegar o melhor material para fazer a sua melhor obra. Mas Deus não. Quando nós abrimos o capítulo 2 do livro de Efésios, nós podemos ver que material Deus usou para fazer sua obra-prima. Se você não quiser ler o capítulo 2 de Efésios, o iniciozinho, olha para a sua vida. Eu vou olhar para a minha vida e nós vamos ver que material Deus escolheu para fazer a sua obra-prima. Você vai falar assim, eu? Aí você abre o livro de Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Esse material imprestável, condenado, fadado a julgamento de Deus definitivo. Ele pegou esse material e a partir desse material produziu a sua obra-prima, a sua melhor obra. E agora estamos aqui para exibir. Essa obra-prima exibe, essa beleza toda exibe a importância do seu autor, do seu artista, daquele que a fez, aquele que a compôs. Então nós estamos aqui para a exibição de todo o universo, para mostrar que Deus é maravilhoso. Ele conseguiu reunir pessoas tão diferentes e fez dessas pessoas a sua obra-prima. Ainda no capítulo 2, nós temos que a igreja é o novo homem. Vamos acelerar? O que mais? A família de Deus, o reino de Deus, a habitação de Deus no Espírito. Isso está tudo no capítulo 2. Aí depois nós vamos para o capítulo 5. A igreja é a noiva de Cristo. E no capítulo 6, a igreja é um guerreiro coletivo. Porque nós estamos numa luta espiritual, gente.
Por isso que a igreja tem essa característica também. Cada característica dessa, isso aí dá dias e dias e dias de mensagens, de palavra. Então nós não temos condição nenhuma de, falar em uma reunião esse assunto. Nem em 1000 reuniões. E em Apocalipse, nós temos o 9º aspecto da igreja, que é o candelabro de ouro. Quando João viu aquela visão, ele olhou e ele viu um candelabro de ouro. O candelabro, ele não era construído pegando uma peça, olha só. Pega uma peça, emenda na outra, pega outra, emenda nessa e tal, Vamos lá, formar, pegar as partes e montar um candelabro. Não. A Bíblia diz que aquele candelabro é resultado de obra batida. É uma peça só de ouro e o resultado virou aquele candelabro porque foi uma obra batida. Pá, pá. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é esse bater. Mas é bater para produzir alguma coisa, não é para matar você. Está me batendo, vou morrer. Não, é para produzir um candelabro de ouro. Jesus é o Senhor. Bom, aí você fala, Ulisses? Já apontou a mão ali para mim com 5 dedinhos, quando era 10h35. Bom, mas eu preciso ler, Ulisses, desculpa. 1 Coríntios capítulo 12. Rapidinho, posso ler com vocês? Posso? Eu prometo que não vou falar muito. 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, que eu queria tocar rapidinho aqui, sobre o corpo de Cristo, essa característica da igreja como corpo de Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu não vou ler não para o Ulisses depois não pegar no meu pé. Mas eu vou falar para você resumindo. O corpo humano, não é? Um membro, cada membro nesse corpo é importante ou não? Você pode ficar sem um dedo? O dedinho é importante? Cada membro do corpo é importante. Então eu queria dizer para você hoje de manhã, você é um membro importante no corpo de Cristo. O que significa isso? Significa que você mesmo precisa se valorizar. Ninguém precisa chegar para você e falar assim, como você é legal, hein? Toca aqui. Você é demais, maravilhoso. Ninguém precisa fazer isso com você. Você é importante e você precisa se valorizar como membro do corpo de Cristo. Ninguém pode substituir você. E outra coisa bela no corpo de Cristo é que não tem um membro igual ao outro, eles são diferentes. A diversidade, mas é um só corpo. Nós vamos partir o pão daqui a pouco. E vocês vão ver um pão aqui, em formato de círculo. Aí vem os irmãos aqui, oram, Senhor, obrigado pela mesa, obra, tal, do Senhor. Aí depois vem e vão fazer o quê? Partir o pão. Aí eles vão pegar aquele pão e, aí vai reduzir em pedacinhos. E cada pedacinho é diferente do outro. Se você conseguir montar de novo aquilo, vai dar um pão. Mas não é fácil. Mas se você tentar montar esse quebra-cabeça, é um pão só. Embora muitos pedacinhos diferentes uns dos outros, é um só pão. A igreja é isso, gente. Nós somos muitos membros, mas um corpo só. É um. E aqui mexeu com um, mexeu com ele, mexeu comigo. A gente balança também. Não é verdade?
Não é assim, não estou nem aí, é com ele, o problema é dele. Não, é meu problema. O meu dedinho machucou, vai todo o corpo em cima dele. Oh! Não é verdade? Todo o corpo vai. Então 1 Coríntios diz o seguinte: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se alegram, todos se regozijam com ele. Isso aí mostra o seguinte: não tem ciúmes aqui no nosso meio, não. Poxa, elogiou o irmão e ninguém fala nada de mim, poxa. Estou aqui tanto tempo, ninguém me deu os parabéns ainda. Não é verdade? Aleluia! Como é seu nome mesmo? Como é que eu posso esquecer o nome do João? O nome dele é João, gente. João. Quando o João é honrado, eu me regozijo. Não é fácil, né? Vocês sabem isso. Mas sabe de onde vem essa força, essa capacidade? Vem da vida de Deus. Por isso, quando fala do corpo de Cristo, primeiro é um assunto de vida. Segundo, é um assunto de crescimento de vida. Para quê? Para maturidade. Tem gente que não sabe passar o tempo na vida da igreja. Ele entra na vida da igreja, quando você pensa que ele amadureceu, ele apodreceu. Ué, que negócio é esse? Vamos passar o tempo da vida da igreja, vamos crescer e vamos amadurecer. A gente vira e mexe nas nossas reuniões, os bebezinhos, não é? Estava vendo agora os filhos do Josué, agora há pouco da Lídia. Tinham acabado de nascer outro dia, bebezinhos. Quando nasce um bebê, ele já nasce com todos os dons de um ser humano. Mas ele vai crescendo e esses dons vão sendo manifestados. Ele não andava, mas ele tinha um dom de andar, e já está andando. Ele não falava, mas tinha um dom de falar, já está falando. É assim também com o corpo de Cristo. Gente, nós vamos crescer. Primeiro você tem que se valorizar. Você tem a vida de Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você tem a vida de Deus, agora você precisa crescer. Precisa se desenvolver. E não há problema de ciúmes, de inveja no nosso meio. Porque nós somos um corpo só. Elogiou um, eu estou elogiado ali também. Opa, me elogiou. Criticou, não gostou muito daquele que fez, a minha responsabilidade também. Vamos tentar costurar, vamos tentar ajudar, vamos tentar suprir. Não vamos só falar assim, ó, não vem falar mal do irmão aqui não, hein? Não, nós temos que nos ajudar. De repente eu fiz uma coisa que eu não devia fazer e magoei uma pessoa. E você não pode simplesmente chegar assim, você irmão pode magoar quem você... Não, peraí. Você precisa me ajudar. Então, Jesus é o Senhor. Bom, gente, tem muita coisa aqui sobre o corpo de Cristo. E para crescer no corpo de Cristo, você precisa exercitar os seus dons que Deus deu para você. E Deus deu para nós nos ajudarmos, para sermos ajudados a exercitar os nossos dons. Deus deu homens dons na igreja. Então, por isso que o livro de Efésios fala de apóstolos, profetas, o que mais? Mestres, evangelistas, pastores, não é verdade? Então, ele fala dessas características dessas pessoas, mostrando primeiro, nem todo mundo é apóstolo. Puxa, eu queria ser aquele irmão. Não, você não é aquele irmão, mas você pode ter um outro dom que Deus deu para você. Tem gente que fala a palavra de uma forma expositiva, que todo mundo ouve e entende o que ele falou. Não é? Tem gente que fala uma palavra de uma forma inspirativa.
que mexe com todo mundo. Não é verdade? Então tem gente, né, que consegue mexer com a plateia, tem gente que consegue passar mais conteúdo da verdade para os presentes. Mas isso aí não é motivo de um ficar chateado com o outro e um brigar com o outro. Não, nós temos que nos completar. Amém? Aleluia. Vamos nos completar. O Kim tem a porção dele, o Vilmar tem a porção dele, o Serjão tem a porção dele. Cada um de nós, né, Vitor? Tem a porção e nós temos que fazer da melhor maneira possível a nossa porção. E o livro, 1 Coríntios capítulo 12, dá uma aula de administração moderna. Dá uma aula. Dá um show. As empresas estão tentando se modernizar. Vai ler 1 Coríntios capítulo 12, então. Aí você vai ter uma empresa maravilhosa. Um lutando pelo outro, um brigando pelo outro, um apoiando o outro, um interagindo com o outro, um conversando com o outro, um torcendo para o outro crescer. É assim que vai embora. É a igreja. A igreja é a melhor aula de administração pública, privada, familiar, todo e qualquer tipo de administração. Amém? Jesus é o Senhor. E o que eu queria falar mais? Nada, porque não dá tempo para mais nada. Mas a igreja é um novo homem, e o novo homem tem a personalidade de Cristo. Eu não sou, os meus conceitos, minhas opiniões, não tem lugar no novo homem, porque eu me despido do velho homem, e agora eu me revesti do novo homem. Então a igreja, irmãos, é um assunto de nos despir. Joga fora o que é velho. Olha, casamento aqui. Quem já casou se sabe. Cada um sai da sua família, da sua estrutura familiar, da sua bagagem, da sua experiência, e vai passar a viver junto com o seu cônjuge. Só que quando ele vai, cada um leva a sua mala. Quando fala assim, eu vou à mala, você já sabe. A mala. Aí leva a mala. Só que naquela mala, o que tem ali, não presta. Tem que desvencilhar daquela mala. Joga fora aquela mala. E agora vocês vão formar uma nova mala. Em conjunto. Joga fora. Que tem muitas separações conjugais. Porque nós não abrimos mão da nossa malinha. Eu não vou falar o conteúdo da mala. Depois vocês podem estudar com mais calma. E cada um pode identificar o conteúdo da sua mala. E a igreja é o reino. Eu quero encerrar aqui. Amém? Vou encerrar aqui. Por quê? O reino é uma questão de autoridade, de governo. O que significa isso? Quem governa a igreja? É o Senhor. É Cristo, é Deus, é o Espírito. Nós estamos aqui debaixo de um governo. Aqui não é coisa do homem, não. É outra esfera. Então a igreja é o reino de Deus. Para você entrar num reino, o que você precisa? No reino de Deus, no reino humano, para você entrar, você tem que ser homem, né? No reino animal, você tem que ser um animalzinho. No reino de Deus, você precisa ter a vida divina. A vida divina, a vida de Deus. Então você recebeu a vida de Deus? Você entrou no reino. Quando você creu no Senhor, invocou o nome do Senhor, que nós fizemos hoje de manhã aqui, nós entramos no reino. Mas o reino não é só um assunto de entrar. O reino também é uma herança. Então hoje nós estamos na igreja como o reino de Deus, mas nós ainda estamos aguardando o reino que há de vir. E esse reino que há de vir vai ser a nossa herança. E tem muitas coisas que podem desqualificar a mim e a você a tomar posse dessa herança, do reino como herança. Muitas coisas. Tem coisas ruins, negras, que todo mundo enxerga, isso aqui não presta.
Mas tem coisas boas que muitas pessoas não condenam, mas igualmente não prestam. É uma pena que eu não tenho tempo de falar para vocês sobre todas elas, mas o apóstolo Paulo falou com riqueza de detalhes nas suas cartas, nas suas epístolas. O Senhor Jesus também falou sobre esse assunto e nós precisamos tomar muito cuidado, viver a vida da igreja de uma forma diferente. Lançando mão da vida de Deus. E nos preparando para herdar tudo que Ele preparou para nós. É uma pena, né? Chegar naquele dia, passei tanto tempo na vida com os irmãos aqui, chegando naquele dia, Deus fala para mim assim, não, você está desqualificado, está fora. Por quê? O que eu pratiquei, Senhor? Mentiu. O que eu pratiquei, Senhor? Inimizade. O que eu pratiquei, Senhor? Prostituição. Impureza. Paixão lasciva. O que eu fiz, Senhor? Eu me irei, guardei a minha ira. Eu me revoltei com uma pessoa, nunca perdoei aquela pessoa. Fora, você não vai tomar posse do reino. Então nós invocamos o nome do Senhor, mas mais do que invocar, nós precisamos fazer a vontade dEle. Amém, Jesus? Ulisses.